Boa tarde, abençoada de Deus, abençoado de Deus, minha irmã, meu irmão, um profeta de Deus para a tua vida. Eu levanto a minha mão, profetizo bênçãos de Deus, prosperidade, saúde, vitória para você e para sua família. Diga: eu recebo esta palavra. Minha querida, meu querido, nosso devocional com Deus da tarde, nesta terça-feira, a leitura da Bíblia com oração. Não tem coisa melhor, não é mesmo? Nós estamos lendo o livro de Gênesis, a história de José no Egito, capítulo 42, a partir do verso 1. Assim diz o Senhor. Vendo então Jacó, que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que eu tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Por que Jacó falou isso? Jacó estava em Canaã, irmãos. E a fome, 7 anos de vaca magra, a fome, a crise, a miséria estava por toda parte. E já não tinha mais comida em Canaã. Então Jacó disse: olha, eu ouvi falar que no Egito tem comida. E por que tinha comida? Porque José tinha juntado em celeiros no Egito. E José estava administrando o Egito. Então ele disse: eu ouvi falar que no Egito tem comida. Desçam lá e compram. E comprem de lá. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. Só que eles não sabiam que José era o governador do Egito. Eles tinham vendido ele como escravo. Como eles iriam imaginar que José hoje fosse o governador do Egito e que a comida que eles tanto precisavam estava nas mãos de José? A Benjamim, porém, irmão de José, o mais novo, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda porventura algum desastre. Jacó, depois que os irmãos, os filhos dele enganaram ele, disseram que José tinha sido morto por uma fera no campo, por um leão, por alguma coisa assim, Jacó morria de medo de perder Benjamim também, porque Benjamim era o caçula dele. Então ele não enviou Benjamim, enviou os outros 10 irmãos. José, pois, era o governador do Egito. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Irmãos, você lembra o começo da história de José? Quando Deus deu um sonho para ele, onde ele recolhia um maço de trigo no campo e os irmãos deles também recolhiam um maço, e o trigo dos irmãos deles se inclinavam para ele. Pois é, a profecia de Deus, a palavra de Deus, os sonhos de Deus se cumprem na vida daqueles que têm fé em Deus. Então os irmãos de José chegaram e se inclinaram para ele, porque não conheceram ele. Tinha passado, irmãos, mais de 20 anos. José estava diferente, José já tinha filhos, ele estava com o semblante dele já diferente daquele garoto que eles venderam para o Egito. Então eles não reconheceram. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. Então José reconheceu eles, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou asperamente e disse-lhes: de onde vocês vêm? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles, aqueles sonhos que eu falei para você agora. E disse-lhes:
vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. José estava dizendo para eles, vocês vieram olhar a terra para roubar o que a terra tem. José estava provando eles. E eles disseram, não, senhor meu, mas os teus servos viemos só comprar os mantimentos. Todos nós somos filhos de um mesmo homem. Todos são filhos de Jacó. Somos homens de retidão. Eu gosto dessa palavra, irmãos, porque era os patriarcas de Israel. E eles estão dizendo, nós somos homens sérios, somos homens de Deus, homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhe disse, não, viestes para espiar a terra. E eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo, Benjamim, ficou com nosso pai. Mas um dos nossos irmãos já não existe. Eles estavam falando com o próprio irmão deles, achando que José tinha morrido, não é? Eles achavam que José não existia mais. E ali na frente deles estava José como governador do Egito, mas eles não conheciam mais. Irmãos, porque a pessoa sai de escravo a governador, você sabe, muda tudo. Muda o semblante, muda, sabe? A pessoa estava numa aparência de rico pra caramba, que ele era muito rico, né? Vestes de linho, na cabeça deles, eles lembram de um garoto, de um escravo. Agora na frente deles está um homem feito, com vestes de linho, com aparência, com uma pessoa rica na frente deles. Nunca eles iriam achar que fosse o irmão deles. De repente estava com um cabelo diferente, né? No Egito costumava se raspar a cabeça, pintar os olhos, né? Uma aparência de pessoa rica no Egito. Então lhe disse José, é o que eu tenho dito a vocês, vocês são espias. José continuou provando eles. Nisto sereis provados pela vida do faraó do Egito. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga o seu irmão mais novo, mas vocês ficarão presos aqui, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade em vocês. E se não, pela vida de Faraó, vocês são espias. Veja que José estava provando a fé deles, provando a verdade da vida deles. Irmãos, eu fico arrepiado porque muitas vezes Deus confronta a verdade da nossa vida. Deus estava confrontando eles, querendo saber mesmo se eles eram de Deus, se eles aprenderam a lição porque eles fizeram algo muito errado com o irmão deles, se eles se arrependeram daquilo que tinham feito. Então Deus estava no papel de José confrontando a fé. E colocou eles na prisão por 3 dias. E no 3º dia José disse, fazei isto que eu falei e vivereis. José disse para eles, porque eu temo a Deus. Se vocês são mesmo homens de Deus, de retidão, que fique um de vossos irmãos preso aqui na prisão. E vocês vão, levai o mantimento para matar a fome da vossa casa. E trazei o vosso irmão mais novo. E aí serão verificadas as suas palavras. Vocês disseram que eram filhos de um mesmo pai que tinha um irmão mais novo. Eu quero ver esse irmão mais novo. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros. Os irmãos ficaram conversando ali. Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão. Pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava
Lembra quando eles jogaram José dentro de um poço? José rogava para eles não fazer mal para eles, eles fizeram. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós toda esta angústia. E Rúben respondeu: eu não disse a vocês, não pequeis contra ele, contra o menino, mas vocês não me ouviram. E agora vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Você entende a prova que Deus estava fazendo com eles? E eles estavam já pensando, olha, Deus está fazendo isso com a gente porque nós fizemos com o nosso irmão. E eles não sabiam que José os entendia. Por quê? A linguagem do Egito, né, irmão, era o egípcio. A língua era o egípcio. A linguagem em Canaã do hebreu era o hebraico. Eles falavam hebraico, os judeus. Então eles achavam que os egípcios não entendiam o que eles estavam falando, mas José entendia, porque ele falava tanto o egípcio quanto o hebraico. Ele entendia, ele estava ali no Egito já fazia tempo, ele aprendeu a falar o egípcio e não deixou de entender o hebraico, ele sabia tudo que eles estavam falando, e eles pensavam que não. E José, vendo o que eles falavam, que eles se arrependiam de ter feito com José o que fizeram, José saiu de perto deles e chorou. Depois tornou a eles e falou, e tomou a Simeão e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro, cada um no seu saco de trigo, né, irmãos? E lhe dessem comida para o caminho. E fizeram assim. O que José mandou os funcionários fazer? Eles compraram trigo. José falou, vocês vão e trazem o seu irmão mais novo. Eu vou ficar com um dos seus irmãos, que foi Simeão, preso aqui. Se vocês realmente trouxerem um irmão mais novo de vocês, é porque vocês falam a verdade. Agora, se vocês não trouxerem, é porque vocês são mentirosos. E José pediu, eles pagaram o trigo, José pediu para os funcionários pegar o dinheiro que eles tinham pago e colocar dentro, devolver no saco de trigo de cada um, sem eles saberem. E eles carregaram o trigo sobre os jumentos e partiram dali. Abrindo no meio do caminho, um deles resolveu abrir o saco de trigo para dar pasto ao seu jumento. E viu o dinheiro, porque eis que estava na boca do saco, estava bem pertinho ali, né, do saco de trigo. E disse a seus irmãos, devolveram o meu dinheiro, e ele também aqui no saco de trigo. Então lhe desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro, o que Deus está fazendo conosco? Eles não estavam entendendo, irmãos, nada do que estava acontecendo. Mas Deus estava trabalhando na vida deles, o arrependimento. Eles disseram que eram homens de Deus, mas eles cometeram um pecado grave que requeria arrependimento. Deus estava dando a oportunidade para eles pensar em tudo que eles fizeram, refletir. Então chegaram até Jacó, na terra de Canaã, e contaram tudo o que aconteceu. O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos que somos homens de Deus, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não existe mais. Eles achavam que José não existia. E um é o mais novo, está com nosso pai. E aquele homem, o Senhor da terra, disse, nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um dos vossos irmãos e tomai o trigo para a fome de vossas casas, e pode partir. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim sabereis
que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos de trigo, eis que cada um tinha o pacote com dinheiro. E viram os pacotes com dinheiro. E eles e seu pai Jacó temeram. Então Jacó disse: tendes-me desfilhado. José já não existe. E Simeão não está aqui, porque Simeão ficou preso lá no Egito. Agora levareis a Benjamim? Por que essas coisas vieram sobre mim? Jacó não entendia. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida nós pensamos que as coisas estão acontecendo na nossa vida sem um propósito. Mas tudo tem um propósito, irmãos. Deus está no controle de tudo. Deus estava no controle de tudo aqui. Mas Rúben falou ao seu pai dizendo, ele tinha 2 filhos. Ele disse: mata os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Porque eu vou levar, mas eu vou trazer ele de volta. Jacó disse: não descerá meu filho com vocês, porque o outro meu filho, Jacó, é morto. E só Benjamim, o meu caçula, ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho ou alguma coisa, eu entrarei com tristeza na minha sepultura. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento, ou seja, o mantimento acabou. Jacó disse: então vai, compra mais mantimento. Judá respondeu dizendo: aquele homem, meu pai, disse que era para levar o nosso irmão mais novo. E disse Jacó: por que vocês fizeram saber a este homem que vocês tinham mais um irmão? E eles disseram: aquele homem nos perguntou pela nossa parentela: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos conforme as mesmas palavras. Jacó disse, e José disse: então trazei vosso irmão. Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos, porque está todo mundo morrendo de fome aqui, a gente não tem comida. Então Jacó permitiu eles levarem Benjamim. Veja, irmão, vamos orar. Na oração da noite eu continuo aqui. Primeira coisa que nós temos que entender: Deus está no controle de tudo. Deus sabe, irmãos, o que você está passando nesse exato momento, minha irmã e meu irmão. Deus sabe da sua luta. Deus sabe se a sua luta é na vida financeira, se ela é na vida sentimental, se ela é na saúde. Deus, Ele sabe de tudo que está acontecendo. E Deus prova a nossa fé. Ele quer que eu e você continue firme com Ele, independente de qualquer situação. Aqui eles não sabiam de nada que estava acontecendo, mas Deus estava provando a fé deles, ensinando arrependimento, ensinando perdão, ensinando a pedir perdão pelos pecados, porque todos nós cometemos pecados. E eu quero que nós vamos orar agora, eu quero que você escreva aqui embaixo: Senhor, escreva: Senhor, me perdoa por tudo que eu tenho feito que desagrada a Ti. Me perdoa, Deus. Sabe, irmãos, existe um dia em Israel que está na Bíblia, Deus ensinou, chamado Yom Kippur, o dia do perdão. É um dia que nós temos que parar e pedir perdão a Deus por todos os nossos erros.
E nessa tarde eu quero que você peça perdão a Deus por algo que você cometeu. E fique, acalme o seu coração, porque Deus perdoa. Ele só quer que a gente confesse nossos pecados, que a gente peça perdão pelos nossos erros. E Deus sempre vai te perdoar. Então era isso que Deus estava ensinando para os irmãos aqui, para os patriarcas de Israel, o perdão. E eu quero orar agora. Escreva: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, perdoa a minha família, os meus filhos. Peça perdão pela sua descendência. Muitos homens de Deus pediam perdão a Abraão. Não importa se você pecou, peça perdão ao Senhor pela sua família, pelos membros da sua família, pelos seus filhos. E pode ter certeza que Deus vai ouvir o seu perdão. E Deus vai perdoar, seja um filho, seja qualquer pessoa da sua família. Deus é misericordioso, irmãos. Ele quer o melhor para você e para a sua família. E Ele está hoje aqui para perdoar você. Amém? Vamos orar. Você que está a primeira vez aqui, se inscreva no canal, é grátis. Aqui, olha, palavra escrever-se, para você ler a Bíblia, para a gente ler a Bíblia junto. É tanto aprendizado, sabedoria de Deus, tanta reflexão que chega na nossa cabeça, meditação de Deus. Nós estamos vendo Deus provar a fé dos irmãos de Jacó. E eles vão pedir o perdão. E Deus vai perdoar eles com certeza. Ore comigo, Pai querido. Senhor, nesta tarde de terça-feira, eu e teus filhos estamos aqui. Na tua presença, Deus. Eu quero te pedir perdão. Meu Pai, por tudo que eu tenha feito de errado. Senhor, me perdoa, são tantos erros. Muitas vezes, Deus, são erros de pensamento. Erros de falta de fé, meu Pai, de não confiar em Ti suficientemente para receber as bênçãos. São erros, meu Pai, muitas vezes de um filho, de uma filha, de um familiar. Perdoa a nossa família, Deus. Perdoa meus filhos, minhas filhas, meus sobrinhos, os pais, meus irmãos, minhas irmãs. Perdoa, Deus. Nós somos uma família temente a Deus. Somos uma família que quer agradar ao Senhor. Muitas vezes, meu Pai, pecamos. E em nome do Senhor Jesus Cristo, e em nome, meu Pai, de toda a minha família, eu te peço perdão. Nos acolhe, Deus. Nos abençoa. E a tua filha e o teu filho que estão aqui representando a família deles também. Nós estamos te pedindo perdão nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida, meu querido, vamos consagrar água a Deus. Pai, consagra esse copo com água da tua filha, do teu filho. Sejam cheios do teu poder, meu Deus. Pela fé nós consagramos. Em nome de Jesus. Pode beber, minha querida, meu querido. Eu volto. Vamos continuar essa história. Continuar lendo a Bíblia e orando. Tá? Eu volto 10 horas da noite. Eu quero você aqui para a gente continuar lendo a Bíblia e continuar orando, fazendo o nosso devocional. Tá bom? Um grande abraço. Beijo grande no seu coração. Não perca essa oportunidade de pedir perdão a Deus, tá? Por qualquer coisa, tá? Peça perdão ao Senhor, por você e por toda a sua família. E o Senhor vai se agradar disso. Bom? Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.